Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. O Glorioso entra em campo hoje às 18 horas e 30 minutos para enfrentar o Fluminense no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro. E o Fogão é líder com 53 pontos. Neste vídeo, em mais um conteúdo robusto, aquela análise especial pré-jogo. E começou a Copa Acerje. Estreiei ontem pela Rádio Globo. Falo ao fim do vídeo o que aprontei na noite de sexta-feira dentro de campo, galera. Pois é, pessoal, partida importantíssima para o Botafogo e também fundamental para o adversário, que está na 16ª posição, uma acima da zona do rebaixamento, com 27 pontos. Como pode, né? O Fluminense com 27 pontos, não chegou ainda aos 30, e o Botafogo com 53, mirando já a casa dos 60 pontos, brigando pelo título brasileiro de 2024. Isso não quer dizer que o jogo vai ser fácil, muito pelo contrário. O Fluminense vai querer ir para cima do Botafogo e o Glorioso hoje tem um DNA ofensivo, promessa até de jogão no Maracanã. O Felipe Melo, um dos líderes do elenco do Fluminense, falou lá no vestiário do Maracanã, após a vitória deles sobre o Atlético Mineiro no último meio de semana pela Libertadores, sobre o jogo de hoje. Venceram o Galo na primeira partida das quartas de final e ainda no vestiário o Felipe Melo falou sobre a necessidade do Fluminense vencer o Botafogo no Maraca hoje, porque o Fluminense, segundo ele, não pode ficar brigando embaixo na tabela. O Botafogo tem que estar muito focado também. O Fluminense melhorou nas últimas partidas, um time que já era dado por muitos até como rebaixado para a Série B de 2025, galera. E a escalação do adversário? Daqui a pouco eu falo sobre o Botafogo. Poderemos ter alguns encaixes muito interessantes em campo. O técnico Mano Menezes não deve poupar jogadores. Eles estão sem a zaga titular. Thiago Silva se machucou contra o Atlético Mineiro e Thiago Santos está suspenso pelo 3º cartão amarelo. Então a dupla de zaga deverá ser formada por Felipe Melo e Antônio Carlos. O Fluminense deve ir a campo com Fábio no gol, Samuel Xavier na lateral direita, na zaga Felipe Melo e Antônio Carlos, na lateral esquerda o Diogo Barbosa. No meio-campo, Martinelli e Bernal jogando mais ou menos lado a lado. Eles fazem um 4-2-3-1, mas com muita movimentação na zona ofensiva, porque o Ganso começa como um meia central, o Arias começa como um extremo pela direita, o Cauã Elias começa como um centroavante e o Serna começa como um ponta esquerda, mas eles se movimentam muito. Daqui a pouco eu falo sobre isso. No Botafogo eu iria com John no gol, Vitinho na lateral direita, Adrielson na zaga, ao lado do Alexander Barbosa. Vocês podem discordar, não tem problema, vocês podem concordar, todo mundo colocando opinião com respeito e educação aqui nos comentários do canal Fabiano Bandeira. Na lateral esquerda, começaria com o Marçal, depois tentaria, de acordo com a partida, do Alex Telles, já pensando também na quarta-feira. O Botafogo hoje tem ótimos laterais, não é questão de poupar, é questão de entender algumas nuances, pensar de acordo com o que cada partida oferece ou pode vir a oferecer. Isso não quer dizer que eu seja o dono da verdade, muito pelo contrário também, galera. Mas eu iria com John, Vitinho, Adrielson, Barbosa e Marçal, colocaria o Alan, justamente pela movimentação ofensiva do Fluminense, reforçaria a marcação no meio-campo com Alan e Gregory, e do meio para frente, Savarino, Matheus Martins, Tiquinho Soares ou Igor Jesus e o Almada. Vindo da esquerda para dentro, só uma formatação inicial, mas o Almada também trabalha muito como um meia esquerda e vai bem com a camisa do Fogão. Já expliquei porque colocaria o Tiquinho, talvez. Já expliquei porque deixaria também o Luiz Henrique no banco de reservas, até porque ele precisa estar com o tanque cheio para a sequência da temporada. O Luiz Henrique jogou na data FIFA pela Seleção Brasileira e deverá jogar também na próxima data FIFA. Está sem descanso, assim como o Bastos está sem descanso. Ciência, não é brincadeira. É claro que todos os profissionais que trabalham no staff do Botafogo sabem, têm os números, os dados, os indicativos, mas a temporada é pesadíssima. E o Luiz Henrique não teve férias.
Ele começou a temporada na Europa, veio para o Brasil, está jogando direto. Galera, e o Botafogo tem um time muito forte. Vamos aos detalhes. Por que o Alan ao lado do Gregore? O Fluminense tem uma movimentação na zona ofensiva com Ganso, Arias, Cauã Elias e Serna trocando de posições. Não como o Botafogo está fazendo isso muito bem, mas o Mano Menezes aproveita nesse sentido algumas características deixadas pelo Fernando Diniz. O Fluminense hoje é bem diferente do Fluminense do Fernando Diniz, que o Botafogo ganhou 5 vezes seguidas. Mas o Mano Menezes na zona ofensiva, quando eles têm a bola, mantém algumas características com essa troca de posicionamento. Você pode acabar o vídeo aqui e colocar no YouTube, Fluminense Atlético Mineiro, melhores momentos. Vão ver trocas de posições entre os atacantes, vão ver o gol marcado pelo Fluminense por conta dessas trocas. O Marcelo já tinha entrado, o Fluminense começou uma jogada pelo lado esquerdo, o Marcelo foi trabalhando até sem bola para dentro do campo. Quando o Galo percebeu já era tarde, o Ganso estava com a bola na lateral esquerda, deu o passe em diagonal para dentro para o Marcelo, que de primeira colocou o Keno, que também tinha entrado, o banco deles é bom com o Keno, o Cano voltou agora também. Então o Keno tinha entrado no segundo tempo e recebeu essa bola de primeira do Marcelo. Foi para um contra um, levou para o fundo do campo, cruzou, e o Lima, que é um meio-campista, estava na área para cabecear, fazer 1-0 Fluminense. Movimentação, troca de posições. É importante que o Botafogo tenha uma marcação reforçada, então eu iria com o Alan ao lado do Gregore e, claro, com um sistema defensivo ajustado. Não adianta ter as peças, mas não ter os ajustes. Não creio que o técnico Arthur Jorge vá fazer isso. Eu creio que o nosso treinador coloque até o Tietê, como informou o GE, que pode acontecer até por conta de construção. O Tietê não é igual ao Marlon Freitas, são características completamente diferentes, mas ele gosta de dar uma dinâmica, partir para frente também, até conduzindo a bola de forma perigosa em alguns momentos. Eu não utilizaria mais o Tietê por dentro no meio-campo do Botafogo, já falei algumas vezes, posso repetir em breve, quem sabe até numa live pré-jogo aqui, Redação do Bandeira especial. Esteja com o sininho ativado, não perca conteúdo no canal Fabiano Bandeira. Ontem, infelizmente, não tivemos a Redação do Bandeira ao vivo, por conta de questões que fugiram, tinha que resolver problemas, tudo certo, tudo tranquilo, nenhum problema assim gravíssimo, pelo contrário também, muito tranquilo, e tudo resolvido. Então ontem não consegui fazer, peço desculpas a vocês que acompanham o canal Fabiano Bandeira. Voltando, eu estabeleceria uma marcação forte com o Alan e com o Gregore. Essa escalação do Botafogo pode levar problemas ao Fluminense, com essa troca de posições. É um jogo bom para explorar os lados do campo. O Botafogo pode fazer aquele volume às costas dos volantes do Fluminense? Pode. Martinelli e Bernal. Mas dos últimos times que o Botafogo pegou, talvez sejam os dois volantes que jogam de forma mais alinhada, dificultando assim as ações por dentro no meio-campo. Mesmo assim, o São Paulo encontrou um espaço interessante ali numa jogada do Lucas com o Luiz Gustavo e finalização do William Gomes, mas uma jogada. O Galo encontrou pouco espaço para trabalhar por ali, quando encontrava, finalizava mal de fora da área. Então o Botafogo, pela qualidade que tem, pode tentar jogar às costas dos volantes do Fluminense, com o Matheus Martins ou o Luiz Henrique vindo para dentro, Almada e Savarino trabalhando por ali também, Igor ou Tiquinho fazendo pivô, depois finalização de média distância, de curta distância ou até mesmo abertura de jogada para a passagem dos laterais e cruzamentos por baixo ou por cima. Isso pode acontecer, mas o Botafogo cansou de atrapalhar a vida do Fluminense recentemente, explorando os lados do campo, com treinadores diferentes até. O Botafogo tem, por exemplo, o Alf, que é um analista de desempenho que está há muito tempo no clube. Ele deve identificar bem os problemas defensivos do Fluminense pelos lados e passar para todos os treinadores e comissões técnicas do Botafogo. O Glorioso sempre leva perigo explorando o lado do Samuel Xavier, pode levar perigo explorando o lado do Diogo Barbosa também, se ele for de fato o titular na lateral esquerda. Então, Matheus Martins com o Vitinho, por exemplo, pode ser uma dupla por ali, explorando velocidade. Podemos ter também Matheus Ponte, Luiz Henrique, pelo outro lado. Almada ou Savarino trazendo para dentro, abrindo espaço para o Alex Telles ou para o Marçal, explorar os lados do campo, povoar bem a área para os cruzamentos, principalmente sem o Thiago Silva, bola aérea ofensiva Botafogo. Então explora bem os corredores. Isso aí pode ser
muito importante na partida de hoje. O Samuel Xavier está até guardando mais posição. Tem sido um pouco mais defensivo do que com Fernando Diniz. Mas o Botafogo ainda pode explorar os lados do campo. Como eu disse, pode trabalhar por dentro? Pode. Mas eu vejo um caminho muito interessante com velocidade e também com ultrapassagens, tabelas nas pontas e o Botafogo aproveitando bem. Imaginem agora o Luiz Henrique descansando na primeira etapa, com o Fluminense colocando o Marcelo no segundo tempo e o Luiz Henrique entrando zeradinho para cima do Marcelo. Pode ser muito interessante, galera. Então, eu preservaria o Luiz Henrique por conta de outras questões, mas com o Marcelo na lateral esquerda, o Luiz Henrique voando para cima dele, o Botafogo pode ter muitas possibilidades também. São encaixes e características. Em outros tempos, eu até diria para o Botafogo dar a bola para o Fluminense, aproveitar o desespero deles na competição para sair na hora boa, porque o Botafogo ainda tem uma ótima transição ofensiva. Mas não é característica do Botafogo agora dar a bola para o adversário em qualquer circunstância. Se o adversário conseguir, por méritos, ter mais a bola, principalmente no campo de defesa do Botafogo, acontece, é do jogo, mas o Botafogo não tem permitido. Nos últimos 3 jogos, por exemplo, contra o Fortaleza, o Botafogo teve 64% de posse de bola e venceu bem por 2-0. Contra o Corinthians, 57% de posse de bola, um amasso principalmente no primeiro tempo, e o Botafogo venceu por 2-1. Contra o São Paulo, o Botafogo deveria ter vencido na Libertadores, perdeu muitas possibilidades de gols. O Botafogo teve 63% de posse de bola, não está negociando posse. O Botafogo está conseguindo ficar com a bola e ser objetivo. Tem que fazer mais gols. Já o Fluminense, completamente diferente nesse sentido do time do Diniz. O Fluminense agora tendo 47% de posse, teve 51% contra o Galo, em outro jogo 48%. O Botafogo tende a ficar mais com a pelota e aí essas nossas movimentações ofensivas podem ser muito perigosas para o adversário. Se acontecer algo diferente disso, vão me surpreender, mas é o futebol, galera. Tudo pode acontecer. Aqui a gente faz uma análise pré-jogo com base naquilo que vem acontecendo, alguns padrões que a gente observa. Muito estudo, mas no campo a situação pode ser diferente. Eu espero que o Botafogo seja ofensivo, jogue bem e vença o Fluminense, porque o Campeonato Brasileiro é muito importante para o nosso glorioso, que é líder da competição. Lembrando que o Palmeiras, que tem 50 pontos, vai pegar o Vasco em Brasília nesta rodada. Copa Sérgio, ontem estreia da Rádio Globo no Campo 2, na Arena Pau-Ferro Futebol Clube. O nosso jogo não foi transmitido. Teve transmissão na Cazé TV, que venceu a Flá TV por 7-2. Depois também na Sérgio TV, que já tinha transmitido o jogo da Cazé. Teve a transmissão da Transamérica vencendo o SBT por 4-2. A TV Globo venceu o BTB Esportes por 6-0. A Antena Esportiva perdeu para a Band por 7-3. Sintonia Esportiva, atual vice-campeã, venceu a ESPN por 6-3. E teve o jogo da Rádio Globo. Eu estou me recuperando fisicamente depois de algumas lesões, mas não teve jeito, galera. O pai fez o gol da vitória, 5-4 para a Rádio Globo contra o GE. Estreamos ontem à noite contra o GE e vencemos por 5-4. Muito a melhorar, meu time tem qualidade, mas precisa evoluir em muitas questões. Eu fiz o gol da vitória, 5-4 para a Rádio Globo. Seguimos firmes em busca de grandes objetivos na Copa Sérgio. Galera, seguinte, hoje poderemos ter a redação do Bandeira ao vivo, essa é a minha ideia. Eu estou gravando o vídeo muito tarde, porque ontem eu tive que resolver várias questões, tanto que não fiz a live, a redação do Bandeira, e teve o jogo da Copa Sérgio na parte da noite, correria, cheguei tarde, estudei ainda mais o adversário do Fogão, mas hoje tem jogo, irei ao Maraca também torcer para o Glorioso, e espero estar aqui com a redação do Bandeira especial ao vivo. Se inscreva no canal, já sou inscrito. Muito obrigado. Traga mais inscritos e vamos passar dos 53 mil, porque nos 52 mil nós passamos ontem. Valeu, galera. Vocês são sensacionais. Todo mundo deixando like, isso é muito importante para o crescimento do canal, e todo mundo ativando o sininho. Ninguém pode perder conteúdo no canal Fabiano Bandeira. Estamos muito juntos. Saudações alvinegras, aquele abraço. Valeu, fui, fogo!